Queremos agradecer a presença de todos, agradecer a Deus pelas oportunidades de falar com você. E esse ambiente em que as palavras medidas de consolo a cada um de nós possa chegar ao seu coração. Para você poder entender a preocupação que o Senhor tem com a sua igreja, com o seu povo. Ainda que o povo não esteja, talvez, preocupado com consequências, Deus, consequentemente, Ele quer evitar inconsequências nossas, da sua igreja. Deus quer uma igreja zelosa, cheia de boas obras, misericordiosa, esperando o nosso Senhor retornar. Amém. A caminhada é longa, ela é árdua, mas ela é vitoriosa. Amém. Sendo assim, o apóstolo Paulo, ele realizou várias viagens pela Europa, pela Ásia Menor. Ele visitava as igrejas para poder consolar as igrejas, redirecionar as igrejas e tirar os maus comportamentos das igrejas do Senhor, logo no primeiro século. O apóstolo João, nas suas 3 cartas, Judas, na sua carta, Tito e Tiago, quando Tito recebeu a carta de Paulo, e Tiago, quando escreveu a carta, eles mencionam fatos difíceis de compreender logo no primeiro século, como que a igreja estava sendo perseguida. Durante esses 21 séculos, a igreja não deixou de ser perseguida. Satanás muitas vezes muda de estratégia, mas ele continua o mesmo. Ele não quer que você entregue a sua vida a Jesus, ele não quer que você seja frequente na igreja de Jesus, ele não quer que você se purifique e nem que santifique. Dessa forma, a igreja tem a obrigação, a autoridade para poder orientar a todos que nós podemos nos eximirmos, isto é, deixarmos de ser participantes das obras de Satanás. Diante desse pequeno comentário, nós vamos ler os primeiros 5 versículos desta pequena carta, mas de intenso conteúdo. Escreve assim o apóstolo, a primeira palavra desta carta é o nome do autor da carta, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Até aqui. Oração. Senhor, na sua santa presença e na sua maravilhosa graça, nós queremos te agradecer pela autoridade e oportunidade de pregar a sua palavra e deixar às claras o objetivo que Deus quer, segundo a sua benevolência, meu Pai, nosso Pai, do que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, nós pedimos, através do Espírito Santo, que cada coração ouvinte e presente neste momento possa abrir, expandir seu coração para poder compreender. E a nós, que o Senhor nos dê capacidade para poder pregar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, depois desses reajustes iniciais, como você pode ver, o apóstolo Paulo é conhecido pelo seu comprometimento na defesa do Evangelho ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O início da carta, como você viu,
ela está forrada, cheia de predicativos, porque os assuntos iam vir e iam ser necessário estabelecer uma ordem de autoridade para que Tito pudesse, com esta carta em mãos, chegarem às igrejas e acertar as coisas que ainda restam. É claro que nós não vamos ler a carta toda hoje, mas Paulo dá algumas informações que nós vamos ler para você, quem está com a Bíblia aberta, para você ver no versículo 14, no versículo 13, ele diz: portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Versículo 14, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que desviam da verdade. Versículo 16, ele diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2, versículo 12, ele diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse século sabiamente, vivemos nesse século presente sóbria e justa e piamente. No versículo 13 do capítulo 3, ele diz: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Tempo passado dos crentes. E versículo 10 e 11 do capítulo 3, ele diz: ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. É um apanhado de algumas frases do apóstolo Paulo sobre esse nobre pregador. E Paulo, ele deixou Tito com toda a autoridade para que pudesse fazer a obra necessária para que a igreja pudesse estar presente do Senhor. Porque onde não há obediência ao Senhor, o Senhor não atua. E você deve fazer a verificação da sua vida, a sua obediência, a sua fidelidade a Deus, para que o Senhor exercite a sua obra de bênçãos na sua vida. Eu vejo muitas pessoas crentes dizerem: eu preciso das bênçãos de Deus, eu preciso de ajuda de Deus. Pois bem, não é que Deus não ajuda, nós precisamos deixar Deus ajudar desde quando nós estamos na presença e na autoridade dEle. Irmãos, diante dessas alternativas que o apóstolo Paulo passa, agora resta que os ouvintes sejam de fato conhecedores da palavra de Deus e que, quando ouçam a palavra de Deus, não se desvirtue da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo é conhecido pela sua intolerância contra qualquer elemento desconhecido dos ensinamentos que fossem introduzidos nas igrejas. Isso até hoje. O seu zelo deve ser continuado entre os homens designados em cada igreja local. Amém? Quanto mais fiel ao Senhor é uma igreja, maior é o zelo que ela deve ter, maior as bênçãos que ela vai receber. Amém. Você que está nos ouvindo, quanto mais fiel você for ao Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mais Deus vai acrescentar as bênçãos na sua vida. Precisa de bênção? Segue o caminho do Senhor. Paulo adverte também uma outra igreja, aos crentes da Galácia, sobre os falsos que estavam entre eles, obviamente ávidos para introduzirem novos conceitos alheios ao Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreve logo no capítulo 1 também dessa outra carta, apenas 2 versículos, 6 e 7, onde Paulo escreve: maravilho-me, isto é, fico assustado, eu fico arrepiado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, semelhante, quase igual, fala de Deus, mas não é de Deus,
o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso na igreja. Como sempre, os que não concordam com a igreja do Senhor, obviamente e estranhamente procuram perturbar os irmãos, provocando os irmãos, convocando os irmãos a adotarem os ritos estranhos à graça de Deus. Como ato aceitável de Deus, Paulo não deixa por menos, ele diz que esses influenciadores sejam anátemas. Isto é, sabe o que é anátema? Coisa maldita, reprovado entre os irmãos. Veja o versículo 9 da carta de Gálatas. Assim como já vô-lo dissemos, agora repito dizer para vocês, agora de novo digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além algo mais do que já recebesse, seja reprovado, seja maldito entre vocês. Irmãos, é muito sério, é muito sério. Paulo diz que qualquer algo mais, por mais que seja gracioso, empolgante, emotivo, além da graça, seja maldito. Qualquer coisa que for, Paulo preocupava com as igrejas, de forma que ele era agressivo contra esses enganadores para defender os irmãos. As suas epístolas pastorais, 1º e 2º Timóteo e Tito, dão testemunho da natureza, como filhos na fé, e os tratava como filhos de fato, liderando e apoiando e aconselhando como escudo de defesa da palavra. Quem tem filho aqui, e quem tem filho está nos ouvindo, você cuida dos seus filhos, ou deixa eles soltos à vontade para fazer o que eles bem entendem da vida? Porque se o mundo anda assim relação entre pais e filhos, a igreja do Senhor não pode copiar esse modelo de falsa educação, de falso segmento, de forma que, pelo fato de Deus ter enviado tantos irmãos obreiros fiéis durante esses séculos, e nós já estamos no 21, é que ainda existem igrejas que permanecem no evangelho da graça uma vez dado aos santos. Pode ter tido reforma aí fora. Na igreja do Senhor não tem reforma. Amém, irmãos? Amém. Foi o motivo, ou foi o que motivou Paulo ter escrito essa carta ao nobre e fiel, confiável evangelista Tito. E a sua missão era: por esta causa te deixei em Creta, uma ilha que era caminho da Itália, de Roma. Imagina, irmãos, o fervor que era essa ilha. Tinha muitas cidades litorâneas. Você vai ver alguma coisa logo mais. E Paulo diz, por esta causa, isto é, da causa do quê? Da graça misericordiosa e da paz da parte do Pai de Jesus Cristo, Salvador, por esta causa te deixei em Creta. Não foi por causa pessoal de Paulo, implicância dele, foi pela causa de Deus, pela causa do nosso Salvador Jesus Cristo, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. Isto é, vai de cidade em cidade e estabeleça homens sérios, como já foi ordenado a você. Como você que está nos ouvindo pode ver, ainda hoje, essa atitude deve ser rotina nas igrejas do Senhor, anunciar o Evangelho e cuidar da manutenção fiel das doutrinas do Senhor. O Evangelho da graça, ele é suficiente. Além disso, ele mancha. No versículo 10, Paulo escreve, porque há muitos desordenados. Sabe o que é desordenado? É que provoca desordem, que desune a igreja, que tira a comunhão da igreja, tira a união da igreja. Faladores, tagarelas, vãos e cheios de enganos, são enganadores, principalmente os da circuncisão. Os judaizantes da circuncisão aceitavam a salvação, desde que também fossem circuncidados.
Nós aceitamos a sua igreja, desde que aceite revelações. Nós aceitamos a sua igreja, desde que aceite o pastorado feminino. Aceitamos a sua igreja, desde que tenha dons extraordinários. Irmãos, além da graça, além da graça. Fiel é a palavra a ser retida, está no versículo 9. E os apóstolos tinham conhecimento que após as suas partidas das igrejas, aí está o perigo, irmãos, a ausência do pastor. Nas suas longas ausências, estranhos ao evangelho apareciam rapidamente entre os irmãos. Veja a segunda carta de João, sobre Diótrefes. Leia o que aquele homem fez para minar os ensinos dos apóstolos. Esse foi o motivo das viagens missionárias dos apóstolos, principalmente de Paulo. Todas as igrejas necessitam de acompanhamento até hoje. João, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 7, ele escreveu: porque já muitos enganadores entraram no mundo, estão esperando uma oportunidade, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. João aqui está dizendo sobre o gnosticismo, que era um pessoal terrível que chegava na igreja com algumas doutrinas. Veja que João constatou onde você acha que estão os muitos enganadores nos dias de hoje. Você consegue entender que os falsos estão tentando invadir a sua fé e de muitas maneiras, e que a igreja é a única organização que pode te orientar, a igreja verdadeira, que abre a Bíblia e prega. Aliás, estão todos com a sua Bíblia. E eu ouvi de um pastor essa semana, e ele disse o seguinte: quando eu vou numa igreja e eu vou ler a Bíblia, e depois que eu leio a Bíblia, o pessoal fecha e guarda a Bíblia, ou que nem traz a Bíblia, é uma igreja que não estuda a palavra de Deus. Uma igreja que não estuda a palavra de Deus. E nós vemos que a expressão de Paulo é forte, assim como estamos sendo fortes com você. Às vezes, até nos assusta mesmo. Mas é missão da igreja conter o avanço atrevido daqueles que insistem em perturbar os membros da igreja, e é propriamente dito a igreja do Senhor. No versículo 11 do capítulo 1 ainda, olha o que Paulo escreve. Eu acho essa frase muito forte. Aos quais convém tapar a boca. Se alguém chegar para mim e dizer: Márcio, eu preciso de tapar a sua boca, isso é muito agressivo. É uma frase agressiva. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém apenas por torpe ganância. Outro escrito de modo áspero, como nós vemos. Considerando as palavras do apóstolo a Tito nesse versículo, começamos a perceber o alto grau da eficácia de Satanás. É tática do diabo iniciar o convencimento em algum membro isolado para depois adentrar em toda a família. E cada família, neste momento, que considere cuidadosamente o que você anda ouvindo e de quem. A internet hoje, irmãos, tem qualquer tipo de pregação para você ouvir. Cuidado com aqueles que pregam muito bonitinho, que tem palavras de convencimento fora da palavra de Deus. Muito cuidado. Muito cuidado. Vocês podem estar cientes, caso você dê ouvido ao não ensinado nesta igreja e conferido na sua Bíblia, quando você diz amém, é porque vai seguir, porque você concorda.
é porque você está dando oportunidade de transtornar, isso Paulo escreveu, isto é, perturbar e trazer perturbação e desfigurar a sua fé e da sua família. Toda, a partir de elementos estranhos. No caso, como nós vimos, eram os judaizantes que queriam acrescentar algo mais na graça de Deus. Quando nós lemos esse texto, a primeira palavra que nós encontramos identifica o autor, o apóstolo Paulo. Em seguida, da primeira autodesignação, isto é, quem era Paulo? Servo de Deus, acrescida de apóstolo de Cristo, servo de Deus no momento que exige autoridade diante dos homens, e identificação de apostolado como emissário seguidor de Deus. A carta foi endereçada ao seu verdadeiro filho na fé, confiável, para que Tito enquadrasse as igrejas que estavam no caminho da apostasia em toda a ilha de Creta. Trabalho dificílimo, irmãos. No versículo 4 nós lemos: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém. Não era sob a autoridade de Paulo. O servo estava sob a autoridade do dono da igreja. Amém. Como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, Pedro, sobre a minha igreja. É provável que Paulo e Tito estivessem em Creta depois da sua libertação da sua primeira prisão em Roma. E Paulo viajou pelo menos de 2 a 3 anos antes de ser novamente preso e levado para Roma para depois ser finalmente executado. Paulo foi executado, irmãos, porque defendia o Evangelho Santo. O que você acha? Foi executado porque defendia o Evangelho Santo. Além do mais, o povo cretense tinha má reputação no mundo das províncias de Roma. Como já disse para você, Creta é uma ilha grande até, e muitas cidades portuárias, gente de todo tipo, povoada por pessoas más, piratas, fugitivos e injustos. Estou dizendo isso para você, veja onde o Evangelho chegou. O Evangelho vai no lugar mais imundo da terra para fazer lavagem. Amém? Além do mais, Creta tinha essa grande população de judeus também. Olha que mistura. Incrédulos, profanos e judeus. Esses judeus todos os anos iam para Jerusalém para participar das festas como do Pentecostes. Nós vemos em Atos capítulo 2 e 11. Olha lá quem estava lá. Cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido nas nossas próprias línguas o falar das grandezas de Deus. Esses homens, irmãos, tanto judeus e esses homens de vida pregressa, estavam em Jerusalém. E testemunharam do poder do Espírito Santo de Deus, como eles precisavam de estar em Jerusalém naquele dia. Evidentemente, a vida antiga dos pagãos cretenses estava na falta de caráter, como nós vemos Paulo dizer nos versículos que nós lemos para você. Esses velhos costumes que os cretenses tinham acompanharam-os quando eles entraram nas igrejas do Senhor da ilha. Imagine. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela vem carregada de costumes ainda, de vícios, de problemas. Como dizia o nosso saudoso irmão João Vieira, lembra dele? Um dos irmãos que ficou aqui conosco até quase a morte. E ele dizia com braços abertos aqui: quem tem problema vem na igreja, porque a igreja é lugar de gente com problema. Quem não tem problema nenhum, nem precisa de vir na igreja, para que vir na igreja? Eu não esqueço dessa frase dele.
E quando eu vejo os cretenses, era a igreja que tinha problemas. E tinha problemas. Do modo que Tito tinha muito a consertar nesse grupo de crentes ainda rebeldes, egocêntricos, cheios de manias. E os judeus perturbando o ouvido deles. Você está imaginando, está vendo aqui, Tito tinha que fazer? Irmãos que vieram de um paganismo bravo, irmãos que não tinham índole, não tinham educação nenhuma, chegaram ao Evangelho Santo do Senhor. Aí vem os judeus falar no ouvido deles também. Como ficariam? Mas, irmãos, Paulo, apóstolo, sabia muito bem que o Evangelho de Cristo era o único remédio para eles. E por isso ele entrou nesses terrenos tão de areia movediças. Por isso que ele foi pregar o Evangelho lá. Quando o Evangelho chegou nessa região aqui, não veio pregar para homens bons. Veio pregar para aqueles que sabiam que tinham muitas dificuldades de organizar a sua vida. É nesses lugares que o Evangelho chega. Por isso que o Evangelho é necessário ter o arrependimento. É necessário se arrepender. E a igreja de cuidar dos arrependidos, até que chegam perfeitos ao Senhor. Essa era a missão, as coisas que ainda restam, de purificar, de santificar aqueles homens, mulheres e famílias e todos. Deus amou o mundo dos imundos. E os cretenses eram imundos. Deus ama todo mundo. De tal maneira. Eu sei que tem alguns irmãos que pregam que não foi para todos. Não precisa nem ler João 3,16. Leia o capítulo todo. Não precisa ler Romanos 8. Leia Romanos todo como nós fizemos o estudo. E você vai ver que Jesus veio para você e para todos da sua família. Amém. Sem acepção de pessoas. Eles têm autoridade para pregar a palavra de Deus. Para todos. Capítulo 3, versículo 8, Paulo escreve: fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas a todos os homens. Olha, cretenses, eu sei da vida que vocês tiveram, mas se você crê em Deus, procure agora aplicar as boas obras que nós vamos ensinar você. O que são as boas obras? Porque pouco é informado a respeito de Tito, mas certamente era um homem muito preparado entre os estrangeiros convertidos, e Paulo confiou a ele essa grande responsabilidade. A fé de Tito, irmãos, deve ter sido muito persistente. Paulo chegou a apresentar Tito aos líderes da igreja de Jerusalém como exemplo de excelente gentio convertido, digno de ser aceito na igreja e digno de colocar as coisas em ordem. A tarefa mais importante dada a Tito foi educar e colocar as igrejas em ordem. Mudar costumes, disciplinar e organizar as igrejas na ilha. Os cretenses também tinham a reputação de serem preguiçosos e imorais. Como escreve Paulo, veja o versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses sempre são mentirosos, bestas ruins e ventre preguiçosos. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã. Você quer pregar o evangelho para a gente assim? Não precisa levantar a mão não, porque eu sei que todos vão querer levantar. Você vai levantar? E você quer pregar o evangelho para esse tipo de pessoas? Observe que esta grave difamação foi proferida por um suposto profeta, isto é, um adivinhador da própria ilha. Um deles falou: esse povo aqui em que eu vivo é desse jeito. Um tipo de falador da vida deles, o qual Paulo denomina um profeta deles. Eles deveriam ser muito supersticiosos, porque nessa lama toda ainda tinha
adivinhadores deles. Aponta claramente que os cretenses, irmãos, eram rudes, falantes, mal educados, não tinham vergonha de exibir as ignorâncias deles em públicos, não eram civilizados e nem refinados em palavras e atitudes. Já pregou o evangelho para a gente assim? Pois Paulo e Tito pregou. Paulo e Tito pregou. E veja que eles eram glutões e preguiçosos, ociosos, qualidades indesejáveis para ter uma relação qualquer, até para pregar o evangelho. Provavelmente deveriam ser homens ignorantes, agressivos. Mas volto a dizer para você, sabe quem estava lá? O evangelho de Cristo. Amém. Os pregadores do evangelho de Cristo estavam lá, enfrentando essas feras humanas, e com disposição para pregar a eles que eles deveriam se arrepender dessa vida que eles tinham, porque eles não tinham ideia de arrependimento. E mudanças eram necessárias neles, mas não de mudar a doutrina do Senhor. Muda-se o homem, não a palavra de Deus. Amém? Veja o que Paulo diz no versículo 13 do capítulo 1. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Ninguém gosta de ser repreendido severamente, mas o remédio é bom, para que sejam sãos na fé. Veja, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, para imprimir a sã doutrina no coração de alguém e a sanidade da fé exige severa disciplina, severa autodisciplina na igreja e no íntimo de cada um. Isto é, deve haver obediência, humildade, para que possa polir cada membro para ser apresentado ao Senhor com graciosidade. Amém. Pegar umas pedras brutas dessa e transformar em pedras resplandecentes. Esse é o trabalho da igreja, o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo? De forma, meus irmãos, nessa Babel que existia em Creta, por essas bandas da ilha, todos esses indivíduos desagregados, no trabalho de Tito para organizar a igreja, existiam ainda as pessoas que queriam atrapalhar. Então essas pessoas precisavam de serem interrompidas. Difícil a missão deste homem de Deus. Nesta oportunidade aprendemos mais sobre o conteúdo desta carta, que inclui orientações necessárias às igrejas até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode ver que a igreja não é lugar de esquentar banco. A igreja é lugar de fazer obra do Senhor. Amém. De trabalhar, de exercitar a sua fé, o seu compromisso aí fora. Aí fora tem gente rude. Como que você conversa com eles? Aparentemente Paulo não ficou muito tempo em Creta, mas Tito ficou. Deixou o seu companheiro para completar esse trabalho, estabelecer o ensino correto e também indicar homens para ficar no lugar dele. De certa forma, Tito deveria continuar o trabalho e pôr em ordem todos os trabalhos das igrejas. Todas as igrejas ainda, no dia de hoje, necessitam sempre estar colocando em ordem as coisas. Como a gente coloca nas nossas vidas. Como a gente coloca em casa. Às vezes nós temos que colocar uma ordem dentro de casa. Devemos colocar uma ordem dentro da igreja. Sempre. Colocando os irmãos mais experientes, que devem ser ouvidos. Os anciãos, como está escrito. Os homens preparados e chamados por Deus para serem ouvidos. Porque a vida de cada um de nós aqui necessita de organização, necessita de correção, de reorganizar constantemente, não só aqueles homens rudes, irmãos da igreja que tinham vindo ao Evangelho, não só eles, mas você também. Todos nós precisamos
da santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Está escrito. Ninguém vê o Senhor só por ser membro, mas vê o Senhor quando santifica-se. Quando santifica-se. Como escreveu Paulo a Tito: por esta causa te deixei aí. Por essa causa você está aqui. Por esta causa Deus enviou alguém para pregar para você. Eu sei que entre nós não existem pessoas tão rudes como os cretenses, bárbaros como os cretenses. Mas seja o que você for, você precisa de se organizar, de chegar-se mais a Deus. Devemos crer pela fé que a mesma causa, como nós vimos, é no nome santo do Pai e no nome santo do nosso Salvador. Precisamos sempre. Se Deus nos colocou aqui para colocar as coisas em ordem, assim fazemos. Amém. Então, como os cretenses, todos nós somos privilegiados de ter uma igreja que honra o santo nome de Deus. Amém. Nós não estamos aqui para fazer piquenique, para fazer divertimento. Nós estamos aqui para trabalhar. Amém. Nós estamos aqui para fazer a obra santa de Deus. Se tem algum membro da igreja que não é consciente disso, precisa urgentemente conscientizar-se. Por isso Deus traz os homens para pregar o evangelho aqui. Que Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe você que tem ouvido nós, você que está aqui hoje presente. Coloque no seu coração como nós oramos antes. Não tenho dúvidas que esta igreja pregou no Espírito Santo de Deus neste momento. Agora cabe a você, no mesmo Espírito, deixar Jesus entrar. Fazer uma varredura, uma transformação no seu coração. E aí você vai conhecer o Rei dos Reis, o Salvador, o que Ele pode fazer na sua vida que você nunca viu. Que Deus abençoe. Deus nos ajude. Amém.